Olá, Deus abençoe a sua vida, é muito bom ter você por aqui. Um tempo em que nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, sim, mas também para apresentar diante de Deus os motivos do nosso coração. Você tem algum pedido de oração? Você tem aí algum motivo de gratidão para apresentar ao Senhor durante este culto? Você pode compartilhar conosco aí no chat e nós estaremos orando, né? Eu quero convidar você a compartilhar esse link com pessoas que serão abençoadas ao participarem de um culto como esse, onde nós estamos aqui com o nosso objetivo de adorar a Deus e permitir que Deus, o Senhor, traga ensinamentos ao nosso coração que sejam práticos e possam nos levar a viver uma vida ainda mais próximos de Deus, próximos daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar juntos, convidando Deus, o Senhor, a fazer aquilo que Ele deseja no nosso coração. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E por isso nós nos colocamos diante da Tua presença e clamamos para que o Senhor fale conosco, Deus. Pai, que a Tua bondade, fidelidade e misericórdia se faça presente no coração de cada pessoa, de cada família representada e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar e nos ensinar de acordo com o que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte. Quando ainda eu era um pecador, a maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você tem motivos de oração para apresentar ao Senhor? Essa semana, nós temos tido a oportunidade de orar por várias pessoas, por várias famílias, Nós estamos vivendo por famílias que enfrentaram perdas de uma forma muito especial. Nós vamos continuar orando pela família da irmã Ana Maria, que perdeu seu primo. Nós estivemos na última segunda-feira lá com a família, E tivemos uma oportunidade de levar esperança, amor e graça a eles, e nós continuaremos orando para que Deus traga o consolo, Nós também estivemos com a família Custódio, Li, Wanderson, Valmir e Wagner, que perderam a mãe, Dona Nancy, uma mulher fiel ao Senhor, poetisa, que escreviam poemas e ela expressava no seu jeito, na sua arte, a essência daquilo que Deus era na vida dela. E uma mulher que testemunhou da sua fé. E nós vimos muito testemunho de familiares e amigos ali. E nós continuaremos orando pelo consolo dos filhos, dos netos, de todos os familiares. Que Deus abençoe você e estejam presentes, viu? Nós oramos também pela irmã Idalina, O irmão Iro já compartilhou. A irmã Idalina já está em casa, em recuperação. Nós agradecemos ao Senhor por aquela equipe médica que atuou durante a cirurgia e nós continuaremos orando, por plena recuperação, restauração. Irmã Idalina, irmão Iro, continuamos orando, seguindo em oração junto de vocês. Hoje também a Kátia, esposa do Zé Augusto, passou por um procedimento cirúrgico e nós também como igreja estamos orando. Kátia, logo, logo você estará plenamente restaurada. Zé Augusto, meninas, continuamos, seguimos orando por vocês para que Deus continue cuidando de vocês, A irmã Fátima também está tendo algumas lutas com pressão alta. Vamos continuar orando por você, viu, Fátima? Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa fazer com que esse medicamento aí possa controlar essa pressão e você possa experimentar mais uma vez a bondade do Senhor sobre a sua vida. Quais são os seus motivos? Você já compartilhou aqui no chat? Você pode enviar aí uma mensagem e nós vamos estar orando neste momento. Pai amado, nós apresentamos todos esses pedidos que falamos aqui diante do Senhor, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, da saúde de homens e mulheres que temem ao Senhor e tem se demonstrado de maneira generosa, Pai. Obrigado pelo sucesso na cirurgia da irmã Idalina, da Kátia, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, e o Senhor tem restaurado. Nós clamamos por plena restauração da saúde delas e que elas possam testemunhar a Tua bondade e a Tua fidelidade. Pai, nós nos lembramos das famílias que estão enfrentando luto. Visite o coração dos filhos, dos familiares, leva consolo, Deus, e aqueles que precisam de um encontro com o Senhor, se revele a eles, Pai.
Por isso, Deus, nós oramos para que o Senhor os alcance com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia e com a tua fidelidade. Pai, visita o coração da Fátima, restaure completamente, Deus, controle aquela pressão, Deus, que possamos testemunhar porque o Senhor tem agido e continuará agindo na vida dela, Pai. Pai, eu oro pelos pedidos que estão sendo apresentados neste momento, seja pelo chat aqui compartilhado ou na mente e coração dos seus filhos. Visita-os, Deus, de uma maneira muito especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A oração, encontro calma. A oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só Ele agir dá faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Você já parou para pensar, já parou para refletir a quem você é fiel? O que você é capaz de fazer para permanecer fiel a princípios e valores que você crê, que um dia você aprendeu e princípios e valores que você defende? E a outra pergunta que eu queria levar você a refletir e pensar é: você está disposto a enfrentar perdas por causa da sua fidelidade? E com relação à sua fé, onde você tem depositado a sua fé?
Você tem talvez depositado a sua fé em seus recursos ou talvez no seu próprio conhecimento, baseado naquilo que você pode controlar e baseado nas suas forças, talvez em seu conhecimento pessoal. Quando você reflete ou faz uma reflexão sobre a sua fé, você entende que a sua fé é verdadeiramente genuína? E o outro questionamento é: você está disposto a enfrentar perdas por causa da sua fé? Quando nós paramos para refletir a respeito disso, nós somos levados a avaliar ou a pensar em que tipo de discípulo ou que tipo de seguidor de Jesus nós somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar exemplos de fidelidade, exemplos de fé que nós precisamos imitar para que a nossa vida seja conduzida única e exclusivamente da forma como Deus deseja. Quando eu sou levado lá no Antigo Testamento a pensar um pouquinho no livro de Daniel, nós vamos ver que o capítulo 3, ele conta a história de 3 jovens que tiveram a oportunidade de demonstrar a sua fidelidade e a sua fé diante de autoridades, diante de poderosos da sua geração. Existiam 3 jovens ali chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram jovens escravos que haviam sido levados cativos para a Babilônia e eles foram ensinados e acabaram se tornando mestres, sábios babilônicos, e eles exerciam cargos de destaque e viviam na corte real. Mas mesmo eles assumindo posições de destaque naquela sociedade, eles não abriram mão de seus valores, eles permaneceram firmes à sua fé, a fé ao Senhor, e eles permaneceram num relacionamento onde os levavam a um desejo de fidelidade diante de Deus, e por isso eles testemunharam a respeito da fé e de sua fidelidade ao único Deus. Eu quero convidar você a ler alguns versículos, a ler o capítulo 3 do livro de Daniel, e eu queria que você, aí onde você está, você pudesse acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor, ela vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, flauta, harpa, da cítara e da lira e da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Eles não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecido. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. E em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chumuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este,
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Como pode pessoas narradas como esses 3 servos do Senhor presenciar algo extraordinário como conta o capítulo 3 de Daniel? Que fé é essa que desafia o fogo? Que fé é essa que desafia o sobrenatural? Quando eu olho para a vida desses 3 jovens, nós vamos encontrar características que os fizeram ser como são e pudessem experimentar o agir de Deus, o agir do Senhor. Quando você lê ou ouve histórias como essas, qual é o sentimento que vem sobre o seu coração? Você acha que tudo aquilo que aconteceu com esses homens seria capaz de nós, no momento em que nós vivemos, presenciar milagres como esse? Será que o Deus Todo-Poderoso agiu de forma extraordinária na vida daqueles 3? É o mesmo que age nos nossos dias? Nós temos ouvido histórias de agir de Deus transformando pessoas, transformando famílias e transformando gerações. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, conforme diz lá em Hebreus, no capítulo 13, a partir do verso 8, Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e eternamente. O mesmo Senhor Deus Todo-Poderoso que controlava toda a circunstância é o Deus que agia no Antigo e no Novo Testamento. O Deus daqueles jovens era o único Senhor que os havia levado ou permitido que fossem levados até a Babilônia para que fossem instrumentos do Deus vivo onde eles estão. Eu acredito que Deus, Ele é estratégico ao ponto de colocar homens e mulheres de Deus em posições de destaque para que sejam usados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que você é um desses estratégicos de Deus onde o Senhor tem colocado você? Na nossa igreja nós temos pessoas que são influentes na nossa sociedade. Nós temos professores, nós temos militares, pessoas que fazem parte do funcionalismo público, seja da justiça, sejam de órgãos governamentais, e o desafio que essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja local, e nesse caso que estamos falando da nossa igreja, eles são instrumentos do Deus vivo, mas não somente eles. Você que tem exercido o teu papel lá na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na faculdade que você tem desempenhado o teu papel, onde Deus tem permitido que você atue, Deus tem planos e projetos e deseja usar a sua vida. Talvez você está ouvindo isso dizendo, poxa vida, mas eu não tenho trabalhado. Deus tem planos para você, onde Deus colocou a sua casa, o lugar onde você mora, onde Deus colocou a sua família para morar, no bairro que você reside, na rua em que você mora. Nós, quando entendemos que Deus tem planos e projetos para todas as áreas e para o momento em que nós estamos vivendo, nós vamos ter um encontro com o sobrenatural de Deus quando nós permanecemos firmes aos nossos valores, princípios, demonstrando a fé que temos no nosso Senhor. Às vezes a nossa vida, ela nos impede de enxergar o sobrenatural de Deus, porque na verdade nós não estamos dispostos a ver aquilo que Deus pode fazer através de nós. Muitas vezes nós damos desculpas ou pensamos que isso acontecia na vida daqueles homens porque, na verdade, eles eram santos, eles viviam de uma forma diferente. Não, eles eram santos porque eram escolhidos por Deus para uma missão. E eles foram usados para testemunhar diante de autoridades daquela cidade, porque eles ousaram permanecerem fiéis aos seus princípios, permanecerem fiéis, demonstrando a fé que tinha no Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, presente de Deus, graça do Deus vivo foi derramada sobre a vida daqueles 3. Não por merecimento, mas porque Deus tinha planos.
Quando achamos que o sobrenatural de Deus ele acontece por causa de uma ação humana, nós não entendemos nada, porque o nosso Deus ele nos ama tanto que ele deseja nos conduzir ao sobrenatural do Senhor. Tem muitas pessoas que acham que através de atitudes que partem do coração do homem pode de alguma forma obter algo do divino. Vou tentar explicar melhor essa frase. Tem pessoas que às vezes tomam atitudes de se abster de coisas para manipular Deus para conseguir o que quer, quando na verdade isso não é possível. O nosso Deus ele não se deixa manipular, ele não se deixa ser seduzido por algo humano. Mas uma coisa que eu creio ao olhar para a palavra de Deus é que Deus ama tanto cada um de nós, que Ele deseja desenvolver um relacionamento íntimo conosco. Deus ele deseja que nós desfrutemos de tudo de melhor que Ele tem preparado para nós. E o que vai nos conduzir nessa direção é o nosso coração buscando cada vez mais intimidade, proximidade. E quando o nosso coração está disposto a viver a verdade de Deus na nossa vida e na nossa história, nós começamos a experimentar mais dos milagres de Deus, da nossa dependência do Senhor. Como é que a fé daqueles jovens funcionava? Quando eu olho para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tinham características que nos levam a observarmos a dimensão do poder de Deus. E quais as características da fé daqueles três que eu posso aprender para que eu possa aplicar, para que eu possa cultivar dentro da minha vida? E a primeira característica que eu enxergo ali na vida daqueles três é que a fé nasce de um compromisso radical de nossa parte para com Deus. A vida daqueles três homens, eles não brincavam de ser religiosos, mas eles tinham um compromisso sério com o Senhor. Quando eu penso sobre fé, eu vejo que fé ela é muito mais do que crer que Deus ele pode fazer algo por nós ou Ele pode fazer algo em alguma situação da nossa vida. Quando eu penso a respeito de fé, olhando para a vida daqueles três, eu vejo que fé é um relacionamento de aprendizado diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Aqueles jovens estavam aprendendo a viver a cada dia do jeito que Deus desejava. Queria levar você a pensar um pouquinho no contexto que fizeram com que aqueles três jovens eles fossem levados como escravos para a Babilônia. Eles ali estavam vivendo nas suas terras e aquele povo que fazia parte da geração deles era um povo desobediente a Deus. E por isso o Senhor permitiu que a Babilônia chegasse e acabasse com tudo que acontecia ali. E qual era a estratégia que a Babilônia usava? Pegava aqueles que tinham potencial de destaque e crescimento naquele país e levava para a sua sede, para a sua capital, perto do trono, para que eles fossem instruídos, capacitados naquilo que os babilônicos eles acreditavam, ou seja, eles saíram de um contexto de destruição, porque a sua cidade foi destruída e eles foram levados como escravos, e de repente eles foram para um outro país, uma outra língua, com uma outra cultura. E ali eles foram formados em universidades babilônicas, eles tiveram oportunidades únicas de aprenderem, e eles se tornaram pessoas de influência no reino e pessoas de confiança do rei Nabucodonosor. Mas eles estavam vivendo de uma forma separada, porque eles estavam sendo treinados, capacitados, forjados para aquilo que o rei daquela nação ele desejava. E eles acabaram servindo ao rei da Babilônia. Agora, algo não mudou no coração daqueles três jovens.
Sabe por quê? Porque o coração deles permaneceram firmes e tementes ao Senhor. Mesmo expostos às riquezas do conhecimento humano, da língua dos babilônicos, eles tiveram acesso ali a toda a glória que existia numa corte real. Eles foram ali influenciados por aquilo, mas aquela situação e aquela circunstância rodeado de poder e de pompa que existia naquela época não tirou de forma alguma aquilo que era prioridade no coração e na vida deles. Mesmo sendo expostos naquele mundo de ofertas, eles não se deixaram contaminar, eles não se deixaram ser influenciados pela sedução que existia naquele contexto que eles estavam vivendo. Quando nós olhamos para a sociedade local, para a sociedade que nós vivemos, a nossa sociedade, da mesma forma como a babilônica, ela nos oferece várias oportunidades. E muito mais do que isso, ela vem nos tentar abrir mãos de princípios e valores que um dia foram cravados no nosso coração em troca de um viver raso e superficial que existe em nossos dias. Então nós vemos que aqueles três, eles estavam diante de uma oportunidade de demonstrar o valor daquilo que crê, ou de se deixar influenciar por aquelas tentações que vinham sobre a vida deles. Quando nós fazemos um paralelo com os nossos dias, da mesma forma eu e você, nós somos expostos a esse tipo de coisas que existem, né, na sociedade atual. Mas nós também temos a oportunidade, da mesma forma como aqueles três, de permanecermos firmes e testemunharmos a nossa fé, testemunharmos aquilo que Deus está fazendo e com fidelidade viver o melhor de Deus na nossa vida. Sempre que fazemos escolha ou sempre que escolhemos a fidelidade de Deus dentro do nosso coração, nós seremos confrontados para que a nossa fé possa ser uma fé que crê que Deus está conosco diante de todas as circunstâncias. E ao olhar para a história daqueles três, nós vemos isso de uma forma muito clara, que Deus estava presente, Deus estava com eles. Olha só o que estava acontecendo no contexto. Aquele rei havia feito um decreto, uma grande estátua, e o decreto dizia o seguinte, que sempre que tocasse os instrumentos musicais, as pessoas do reino todo deveriam se ajoelhar diante daquela estátua gigantesca que havia sido produzida. E qual era o risco que aqueles que não obedecessem estavam correndo? Eles morreriam, simples assim, seriam jogados dentro de uma fornalha. E eu fico tentando imaginar ali o local onde eles estavam e de repente soavam aqueles instrumentos musicais e todos se ajoelhavam e se prostravam e de repente tinha 3 jovens que permaneciam de pé, que ficaram de pé. Dá para você imaginar essa cena? E como em todo lugar existem pessoas que gostam, né, de olhar para a vida das outras pessoas, de levantar acusação, lá existiam alguns prefeitos e alguns líderes sátrapas que também gostavam de fazer isso, né? E eles foram denunciar aqueles 3 jovens judeus que não se curvavam diante da ordem do rei. Eles eram influentes naquela sociedade, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles faziam parte do governo e naquele momento eles foram considerados traidores porque eles não obedeceram ao decreto real. E aquela comissão, né, de pessoas que foram até aquele rei, eles entregaram aqueles 3 jovens judeus e fez com que o rei tivesse uma atitude de chamá-los para perto e confrontá-los, por que eles não estavam obedecendo aquele decreto real. E mesmo diante da autoridade suprema daquele lugar, eles permaneceram firmes e eles disseram, olha, nós não nos curvaremos. E eu fico lendo o texto e quase que faltou ele dizer, está claro para o rei que nós não iremos nos curvar. E de repente, aquele rei irado
determina que eles sejam jogados na cova, ou melhor, na fornalha de fogo ardente. Que fé é essa? Que ousadia é essa que desafia autoridades, que desafia até mesmo as leis naturais que existem na nossa vida? Quando eu olho para a vida deles, eu vejo que fé é pagar o preço e assumir os prejuízos de um compromisso radical com o Senhor. Eles tinham um compromisso radical com o Senhor. Esse compromisso fazia com que a atitude deles, mesmo que viessem a ter perdas, permanecerem fiéis. Mesmo se eles tivessem danos pessoais, eles permaneceram fiéis. Mesmo quando publicamente podemos ser acusados, ridicularizados, nós precisamos aprender com a lição desses três de permanecermos fiéis. Mesmo quando nos decepcionamos com pessoas que vivem ao nosso redor, que frustram ou frustraram expectativas dentro do nosso coração, vale a pena pagar o preço e permanecer fiel ao Senhor, porque Deus é Deus que sempre nos honra. E aí eu vou aprender uma outra coisa maravilhosa dentro do meu coração. Que fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre mim acima de tudo, acima do que os outros pensam a meu respeito. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego estivessem preocupados com o que os colegas de departamento iriam pensar dele, eles não teriam ousado e experimentado ver aquilo que Deus podia fazer. Se eles estivessem preocupados com o que Nabucodonosor estava achando deles, eles não teriam experimentado aquilo que aconteceu, porque eles escolheram agradar a Deus. Eles escolheram agradar ao Senhor. Queridos, vão existir momentos em nossas vidas, na minha e na sua vida, que a nossa fé ela será provada e nós estaremos diante de uma oportunidade de sermos fiéis e demonstrar a nossa fidelidade através da nossa fé. Quando aquilo que você crê, aquilo que você diz, aquilo que é o valor dentro da sua vida, ele é colocado em xeque. E aí aquilo que você diz acreditar será confrontado, desafiando o seu coração a permanecer fiel a Deus ou a se entregar a propostas sedutoras que estão ao seu redor. As circunstâncias que nós vivemos, existe na circunstância uma pressão social, uma pressão meramente humana, que nos leva a nos preocuparmos demais com o que os outros vão pensar de nós, quando na verdade o que verdadeiramente importa é que princípios e valores do reino de Deus, eles possam prevalecer na nossa vida. São nesses momentos que as nossas escolhas, elas nos levarão a presenciar o milagre de Deus junto de nós, ou talvez irá nos levar a sermos seduzidos e conduzidos à destruição da sociedade que nós vivemos. Eu não sei quais são os toques de Deus, os toques do Senhor até este momento, nessa mensagem, nessa reflexão, mas uma coisa eu queria levar você a pensar. Que tipo de fé e a quem você tem sido fiel? A primeira parte, o primeiro ensinamento dessa reflexão sobre a vida desses três homens de Deus é que fé ela nasce de um compromisso radical da nossa parte para com Deus. Quando você olha para dentro do seu coração, você consegue identificar que você tem um compromisso radical com o Senhor. A sua fé e o seu jeito de viver tem levado você a experimentar a presença de um Deus vivo diante de situações difíceis na sua história. A fé que você tem vivido tem levado você a enxergar a presença de Deus com você dentro das fornalhas da vida. Será que o seu jeito de viver a vida tem sido um jeito que tem feito você se importar demais com aquilo que outros estão pensando a seu respeito? Essa semana eu tive a oportunidade de estar presente em 2 velórios de pessoas diferentes e de famílias diferentes. E quando eu estou nesse lugar, eu começo a observar as pessoas ao meu redor.
E eu começo a observar e tentar imaginar o que passa na mente, no coração das pessoas que estão sofrendo aquela dor, a dor da perda e a dor do luto. E isso me leva sempre a refletir de forma pessoal de que o meu compromisso com Deus precisa me levar a crer que Deus está presente nos momentos mais difíceis da vida humana. E quando nós entendemos isso, por piores que sejam os desertos que enfrentamos, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração na presença de Deus, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até a eternidade. Por isso eu queria deixar essa reflexão, para que a sua vida a partir de hoje, ela se torne uma vida que você tenha um compromisso radical com o Senhor e você possa permanecer fiel àquilo que Deus tem te ensinado, mesmo diante de circunstâncias difíceis, e a sua fé possa ser testemunhada. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a essa mensagem, baseado na história desses 3 homens de Deus, e nós vamos continuar a ver que Deus, o Senhor, Ele deseja que nós permaneçamos fiéis em toda e qualquer circunstância, e mais do que isso, que eu e você nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias da nossa história. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tens, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou obedecer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei Da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado, que você possa viver a fidelidade e testemunhar da sua fé nos detalhes da tua vida. Quero deixar o convite para que você esteja conosco no próximo domingo, às 9 da manhã, na nossa Escola Bíblica Discipuladora, e também às 19h30, na celebração, onde adoraremos ao Senhor e celebraremos o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus abençoe o seu restante de semana, em nome de Jesus.